Oi, pessoal! Hoje a nossa análise mergulha em alguns dados que, olha, estão acendendo um sinal de alerta bem forte no setor industrial brasileiro. Sabe, enquanto a narrativa oficial parece bastante otimista, os números que estão saindo direto do chão de fábrica contam uma história mas bem diferente. Vamos entender juntos o que está acontecendo. A mensagem que a gente mais ouve por aí é essa, né? A de que a economia está firme, forte, que a criação de empregos está bombando. Basicamente, uma imagem de prosperidade e de que tudo está nos trilhos. Só que como a nossa fonte aponta, quando a gente cava um pouco mais fundo e olha os dados recém-divulgados pela indústria, o cenário muda completamente. Ele contrasta, e muito, com essa visão otimista. E é exatamente aqui que a nossa análise de hoje começa. E o número que resume essa história toda é este aqui, 40. O Brasil simplesmente despencou 40 posições no ranking mundial de expansão industrial. E isso em apenas um ano. Fomos do 24º lugar direto para o 64º. Uma queda assim, abrupta, que com certeza precisa de uma explicação. E quando a gente coloca em perspectiva, o cenário fica ainda mais preocupante. Olha só, enquanto a média mundial de crescimento da indústria foi de quase 4%, o Brasil marcou 0,1%, quase nada. Países como Angola estão lá na ponta, crescendo mais de 40%. E até a Rússia, mesmo com toda a situação complexa que vive, aparece muito na nossa frente. Tá, mas então o que explica essa freada brusca? A fonte que a gente analisou aponta para uma combinação de 3 fatores principais. Eles estão agindo ao mesmo tempo e segurando o nosso setor. Vamos chamar eles de os 3 grandes vilões da indústria. E o primeiro vilão, segundo uma pesquisa da CNI, que a fonte menciona, é um velho conhecido, a carga tributária. 40% das empresas disseram que esse é o principal obstáculo. É um peso tão grande que, segundo os relatos, torna a produção aqui no país uma atividade de altíssimo risco. O segundo vilão, juros altos. A relação aqui é bem direta. Com uma taxa de juros mais baixa, a indústria chegou a crescer mais de 3%. Agora, com a Selic beirando os 15%, o crescimento foi praticamente zero. É simples, juro alto deixa o crédito mais caro. E aí, ninguém se anima a investir em máquinas novas ou a contratar mais gente. E fechando a trinca de vilões, a demanda fraca. A análise mostra que o consumidor está com o bolso apertado, seja por dívidas ou por empregos que pagam pouco. Para completar, ainda tem a concorrência forte dos produtos importados que chegam aqui bem mais baratos. O resultado de tudo isso, um consumo focado só no que é essencial e nada mais. E aqui está o ponto-chave. Esses 3 problemas não ficam isolados lá na fábrica, não. Eles criam um verdadeiro efeito dominó que vai se espalhando por toda a economia até chegar na vida de todo mundo, no dia a dia. Vamos ver como isso acontece. É uma reação em cadeia, uma coisa levando a outra. Pensa só, uma fábrica fecha porque não consegue mais competir. Isso, de cara, gera desemprego. Esses trabalhadores, sem renda, param de consumir no comércio do bairro. Os fornecedores que vendiam para essa fábrica perdem o principal cliente. No final da linha, esse ciclo todo destrói o poder de compra geral e afeta o orçamento de inúmeras famílias. E a análise da fonte mostra que esse sinal de alerta não está só na indústria, não. O outro grande motor da nossa economia, o agronegócio, também está passando por um perrengue daqueles. Isso indica que a pressão na economia é bem maior do que parece. E os dados são bem claros. A inadimplência no crédito rural bateu um recorde histórico. E os pedidos de recuperação judicial de produtores rurais subiram mais de 60% em um único ano. São números que, segundo a fonte, são piores até do que os da época mais dura da pandemia. E como se não bastassem os problemas internos, ainda temos uma ameaça vindo de fora. O risco de um super El Niño. A fonte alerta que um fenômeno climático muito severo pode detonar safras importantes, que colocaria ainda mais pressão na produção de alimentos e, claro, na inflação que a gente sente no supermercado. E tudo isso nos leva a uma questão central. Com os 2 principais motores da economia, a indústria e o agro, enfrentando tantos obstáculos gigantes de imposto a risco climático, a pergunta que fica no ar é: qual é a estratégia? Qual é o caminho para a gente retomar um crescimento que seja sustentável? Fica aí uma reflexão mais do que necessária para o futuro do país.